Imagine estar no meio de um deserto escaldante, com o sol queimando sua pele, sem uma gota d'água para beber. Você é só um menino, ao lado de sua mãe, e tudo parece perdido. Parece o fim, não é? Mas então, algo incrível acontece. Uma voz surge e um milagre muda o rumo dessa história para sempre. Esse é apenas um pedacinho da jornada de Ismael, o filho esquecido de Abraão. Uma história cheia de promessas divinas, desafios de sobrevivência e decisões que mudaram o destino de nações inteiras. Quer saber como um menino aparentemente abandonado se tornou o pai de uma grande nação? Fique comigo porque essa história vai te surpreender e te fazer ver como até os esquecidos podem ser parte de um plano grandioso. Você sabia que o primeiro filho de Abraão, chamado Ismael, nasceu quando ele já era um senhor de idade, com 86 anos? Pois é, ele e sua esposa Sara não conseguiam ter filhos, e isso deixava eles muito tristes. Mas Sara teve uma ideia. Pediu para que Abraão tivesse um filho com Hagar, sua serva. E foi assim que Ismael veio ao mundo, trazendo alegria, mas também começando uma história cheia de desafios e lições. Imagine só Hagar, a serva que Sara deu para Abraão, ficou grávida de Ismael. Mas ao invés de todo mundo ficar feliz, as coisas começaram a ficar complicadas. Hagar começou a se sentir superior a Sara, e Sara ficou com muita raiva disso. A situação ficou tão tensa que Hagar acabou fugindo para o deserto, sozinha e triste. Mas Deus a encontrou lá e falou com ela, dizendo que o bebê que ela esperava seria especial e se chamaria Ismael, que significa Deus ouviu. Ele pediu para ela voltar e enfrentar a situação com coragem. Ei, tá gostando dessa história incrível? Então aproveita agora mesmo para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias fascinantes da Bíblia para você. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos descobrir mais sobre esses personagens que marcaram a história da humanidade. Quando Hagar voltou, ela teve o bebê, e ele foi chamado de Ismael, como Deus tinha pedido. Mas a história não parou aí. Deus fez um acordo com Abraão, onde todos os homens da família teriam que ser circuncidados como um sinal dessa aliança. Ismael também foi incluído nisso, mesmo sendo um menino de 13 anos. Deve ter sido um momento muito especial para ele, porque isso mostrava que, apesar de tudo, ele fazia parte da promessa de Deus. Agora imagine só, tudo parecia bem até que um milagre aconteceu. Sara, que era muito idosa e não podia ter filhos, ficou grávida de Isaque, o filho prometido por Deus. Isso trouxe muita alegria para Abraão e Sara, mas também criou um problema. Sara começou a sentir que Ismael era uma ameaça para o lugar de Isaque na família. Ela ficou tão incomodada que pediu a Abraão para mandar Hagar e Ismael embora, o que deixou Abraão muito triste, porque ele amava Ismael. Abraão ficou muito triste com o pedido de Sara, mas Deus falou com ele e disse que ele poderia ouvir Sara, porque Isaque era o filho da promessa. Mesmo assim, Deus garantiu que cuidaria de Ismael e que ele também se tornaria pai de uma grande nação. Então, com o coração apertado, Abraão deu pão e água para Hagar e Ismael e os mandou para o deserto. Foi um momento muito difícil, mas Deus tinha um plano especial para eles. Imagine Hagar e Ismael no deserto, sozinhos e sem rumo. O sol estava forte e a água que Abraão deu acabou. Ismael, ainda um menino, ficou fraco de tanto calor e sede. Hagar, desesperada, colocou o menino debaixo de uma árvore e começou a chorar, achando que ele iria morrer. Mas sabe o que aconteceu? Deus ouviu o choro deles e enviou um anjo para dizer a Hagar que não tivesse medo, porque ele cuidaria de Ismael. E então ela viu um poço de água aparecer. Eles beberam e ganharam forças para continuar. Depois daquele dia milagroso no deserto, Ismael cresceu forte e corajoso. Ele e sua mãe, Hagar, começaram uma nova vida. Eles foram morar no deserto de Parã e Ismael se tornou um excelente arqueiro, caçando e vivendo em harmonia com a natureza. Um dia, Hagar, que era do Egito, escolheu uma esposa para Ismael, também egípcia, e ele começou a construir sua própria família. Foi o início de uma grande história, porque Deus havia prometido que Ismael seria o pai de uma grande nação.
Ismael teve muitos filhos, sabia? Ele foi pai de 12 meninos e uma menina. Esses filhos cresceram e formaram grandes famílias que se espalharam por várias regiões. Eles se tornaram líderes de tribos poderosas, vivendo como nômades no deserto. É como se Ismael tivesse se tornado o chefe de um grande clã que prosperou e cresceu, cumprindo a promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação. Os descendentes de Ismael ficaram conhecidos como ismaelitas, e eles viveram no deserto, sempre em movimento com suas tendas e rebanhos. Eles eram conhecidos por serem guerreiros fortes e negociantes habilidosos. Os ismaelitas viviam em regiões que hoje fazem parte da Península Arábica, e a Bíblia fala bastante sobre eles, mostrando que tinham uma vida intensa, cheia de aventuras e desafios. Os ismaelitas eram conhecidos por sua força e independência, mas havia algo especial sobre eles. Uma profecia de Deus dizia que Ismael seria como um jumento selvagem. Isso significa que ele e seus descendentes viveriam de forma livre e selvagem, sempre prontos para enfrentar qualquer desafio. Eles viviam em conflito com outros povos ao seu redor, mas isso só reforçava a imagem de Ismael como alguém resiliente e destemido, assim como sua família. Apesar de Ismael e Isaque serem filhos de Abraão, Deus deixou claro que o pacto especial, a promessa principal, seria cumprida através de Isaque. Isso não significava que Ismael seria esquecido. Deus abençoou Ismael de uma forma única, dando a ele muitas riquezas e descendentes. Mesmo com suas diferenças, Ismael e Isaque se uniram em um momento muito importante. Quando Abraão morreu, os dois irmãos trabalharam juntos para enterrá-lo, mostrando que, no fundo, eles tinham um laço forte como família. Ismael viveu uma vida longa, cheia de histórias e desafios, e morreu com 137 anos. A Bíblia não diz exatamente onde ele foi enterrado, mas muitas tradições acreditam que seu túmulo pode estar em Meca. Seus descendentes, os ismaelitas, continuaram a crescer e a prosperar, e suas histórias foram transmitidas por gerações, mostrando como Deus cumpriu a promessa de fazer de Ismael o pai de uma grande nação. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usou a história de Ismael para ensinar uma lição importante. Ele comparou Ismael e Isaque para falar sobre dois tipos de vida. Ismael representava a antiga aliança, baseada nas regras e esforços humanos, enquanto Isaque simbolizava a nova aliança, que é baseada na graça de Deus. Era como se Paulo dissesse: nós não precisamos viver presos às regras antigas, mas sim confiar na liberdade que Deus nos dá através de sua promessa. Uma lição cheia de significado, não acha? Ismael também tem um papel importante fora da Bíblia. Em tradições islâmicas, ele é visto como o ancestral dos povos árabes e uma figura especial na história. O profeta Maomé afirmou ser descendente de Ismael, o que conectou ainda mais sua linhagem à promessa de Deus para Abraão. Essa ligação fez com que Ismael fosse lembrado como um pai de nações, assim como Deus havia prometido. Mas apesar de Ismael ser uma figura importante, nem todos os árabes podem dizer que são seus descendentes diretos. Sabe por quê? Porque outras famílias também viveram na Península Arábica, como os descendentes de Quetura, outra esposa de Abraão, e os filhos de Esaú, irmão de Jacó. Então, enquanto muitos árabes podem traçar suas origens até Ismael, não é todo mundo que faz parte dessa linhagem específica. Mas isso não diminui a importância da promessa de Deus para Ismael. A história de Ismael é mais do que sobre uma pessoa ou um povo. Ela mostra como Deus cumpre suas promessas. Mesmo que Ismael não fosse o escolhido para uma aliança principal, Deus cuidou dele, o abençoou e fez dele um pai de muitas nações. É como se Deus estivesse dizendo: eu tenho planos para todos, mesmo para aqueles que parecem estar fora do centro da história. Uma coisa interessante é como a vida de Ismael e seus descendentes se misturou com outros povos da região, como os midianitas, que também eram parentes distantes porque vinham de Abraão e Quetura. Essas conexões mostram como as histórias das famílias na Bíblia estão todas entrelaçadas, criando uma teia de relacionamentos que influenciou toda a história daquela época. Hoje, muitas pessoas, especialmente os árabes e muçulmanos, acreditam que são descendentes de Ismael. Isso é muito significativo,
porque conecta a história bíblica com a identidade cultural e religiosa de milhões de pessoas ao redor do mundo. Maomé, o profeta do Islã, afirmava ser descendente de Ismael, reforçando a importância de Ismael não apenas na Bíblia, mas também no Alcorão. Apesar de muitas pessoas acreditarem que os árabes são descendentes diretos de Ismael, a verdade é que nem todos os árabes podem traçar sua origem até ele. Isso porque outros povos, como os filhos de Esaú e de Quetura, também se estabeleceram na Península Arábica. Ainda assim, Ismael tem um papel especial como um dos ancestrais mais primeiras e importantes da região, mostrando como Deus cumpriu sua promessa de fazer dele o pai de uma grande nação. Por fim, a história de Ismael nos ensina uma lição muito poderosa. Mesmo quando alguém parece estar fora do plano principal, como Ismael estava em relação à promessa feita a Isaque, Deus ainda tem um propósito especial para aquela vida. Ismael representa a força, a resiliência e a graça de Deus em cuidar de todos, independente das circunstâncias. Ele nos lembra que cada pessoa tem um papel importante no grande plano de Deus para a humanidade. Agora que você conhece toda a história de Ismael, o filho esquecido de Abraão, percebe como ela é cheia de momentos incríveis, desafios e promessas cumpridas por Deus? Mas olha, isso é só o começo. A vida de Ismael está cheia de lições que nos mostram como Deus cuida de todos nós, mesmo quando parece que estamos fora do plano principal. Então fica ligado no nosso canal porque tem muito mais histórias fascinantes vindo por aí, como essa do Ismael. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar com quem também ama essas aventuras da Bíblia. Até a próxima e lembre-se, cada história tem algo especial para nos ensinar. Se você curtiu essa jornada pela história de Ismael, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que estamos preparando. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai adorar aprender mais sobre esses personagens fascinantes da Bíblia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família.